pessoal, vamos lá. Vamos aqui ao nosso terceiro vídeo aqui da nossa série de estudos sobre planilhas eletrônicas do Calc, tá bom? E também ao primeiro vídeo em que nós vamos trabalhar algumas resoluções de casos de uso de funções dentro das planilhas, tá bom? Lembrando, sempre destacando, que boa parte dessas funções e desses modos de trabalhar as fórmulas que eu vou apresentar aqui para vocês são também basicamente as mesmas metodologias, os mesmos modos de ação, tá bom? Que nós podemos utilizar no Excel, tá bom? Tem uma ou outra peculiaridade, mas quando chegarmos lá eu destaco isso para vocês. Por hora, vamos aqui, tá bom? A nossa primeira função é a função soma, que é uma função bem simples e comum. Ela basicamente vai determinar que o que esteja aqui apresentado entre os seus argumentos seja somado, tá bom? E nós temos que ficar muito atento aos operadores relacionais que são apresentados nessa função. Veja que aqui, ó, tá aqui o operador, ele está sendo apresentado, o que está não sendo apresentado é o operador até, tá bom? Significa dizer que eu vou ter que somar tudo que esteja do A1 até o B5. Olha só, quando eu tenho isso aqui, eu estou observando, eu tenho que observar aqui, ó, que eu tenho aqui a primeira e a última coluna que vai ser incluída, tá bom, na nossa soma, ou seja, a primeira e a última. Olha só, tá aqui, ó, primeira e última, certo? Vou ter que incluir essas duas colunas. E agora a linha, olha só, da primeira à quinta linha. Olha só, da primeira à quinta linha. Então, tudo que envolver essas duas colunas e essas 5 linhas terá que ser somado. Ou seja, o intervalo será esse aqui, ó. Tá certo? Ó? Será esse aqui o nosso intervalo. Professor, e se nesse caso aqui, ó, da célula A3, que não tem nada preenchido, não vai ser somado nada, tá bom? Ele só quer saber a soma dos valores que existem, certo? Que estão sendo apresentados de modo numérico nesse intervalo. E detalhe, de modo numérico. Por quê? Porque se tiver alguma célula configurada no modo texto, ele não vai identificar como sendo um valor numérico, tá bom? Mas por padrão, sempre destacando que a banca deve trazer que a planilha está na sua configuração padrão, modo português e tudo mais. Por padrão, os valores acrescentados nas planilhas são de valores numéricos. Somente se o usuário fizer uma edição na configuração, que também não é tão complicado, é que aquele valor vai se transformar de um valor numérico para um texto, tá bom? Vamos lá. Então, basicamente, o resultado dessa fórmula aqui seria o que? Somar, certo, todos os valores. Aqui nós teríamos 10, 20, vou somar aqui parcialmente. Aqui teríamos o que? 10, 17, 20, 25, certo? Teríamos 25, certo? Então, o resultado disso aqui seria o que? 45, tá bom? Seria esse o resultado. Então, temos que ficar atentos ao uso, principalmente, dos operadores de referência, tá bom? Para poder você identificar o que é que ele quer. Veja que se aqui nós tivéssemos um ponto e vírgula, ao invés de 2 pontos, seria para somar apenas o valor de A1 e B5. No caso, 3 mais 5, que daria 8. Tá certo? Fique atento a esse detalhe, vamos para a próxima. Outra fórmula que pode ser realizada com o operador soma e que já vai desbancando aqui para a questão da função média, tá certo? É o uso combinado com outros operadores aritméticos. No meu caso aqui, ó, aqui está fora do parênteses, olha só, o operador de divisão. Professor, é possível ter aqui, ó, a função soma, os argumentos dela dentro do parêntese e eu complementar a fórmula com outros valores e outros operadores aritméticos fora do parêntese? Sem problema algum, tá bom? Tudo o que estiver aqui após o sinal de igualdade, certo? Vai ser identificado como sendo a fórmula. Essa fórmula aqui em especial tem função. Já a próxima que a gente vai trabalhar, eu volto já, tá bom? Só um instante, ó. Já essa aqui, observem que não tem nenhuma função, tá certo? É uma fórmula relativamente simples, mas que não tem nenhuma função. E que, a gente vai já ver, vai pedir quase a mesma coisa dessa fórmula aqui, que está apresentando uma função. A gente fez já essa peculiaridade. Vamos lá. Olha só, basicamente o que é que eu tenho? Somar do B1 ao B5. Eu tenho aqui
primeira e última coluna. Professor, é a mesma. Então pronto, gafanhoto, ó, é a mesma. Ó. Primeira e última coluna, dessa coluna B, primeira e última linha. É da linha 1 à linha 5. Ó, vai envolver apenas uma coluna e 5 linhas. Que eu já vi, certo? Isso aqui é a mesma tabelinha do outro exemplo, viu? Eu já vi que aqui dá 25, certo? Ó, aqui dá 25. Então nós vamos ter o que? 25. Aí olha para fora aqui, ó. Primeiro se resolve estar entre parênteses. Olha a precedência dos operadores aritméticos, tá bom? Primeiro se resolve estar entre parênteses para depois se resolver o que está fora. Olha só, eu tenho uma divisão, ó, dividido por 5. 25 dividido por 5. Vai dar o quê? Certo? Vai dar 5. Tá bom? Simplesinho, tá certo? Para vocês irem se acostumando e tudo mais. Aí, professor, vai cair uma questão tão simples como essa minha prova? Vai sim, certo? Pode cair isso aqui. E muitas vezes você tem que ficar atento apenas à ordem de precedência, gafanhoto. A ordem de precedência é fundamental, certo? É primordial. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos candidatos, eles têm uma dificuldade na parte de exatas, eles têm dificuldade na parte de matemática, tá bom? Que é o que acaba aumentando o receio de resolver questões da área de planilhas eletrônicas, tá bom? Porque, basicamente, para você resolver, você tem que ficar atento à sintaxe da função, né? Identificar os elementos da sintaxe da função, e entender da ordem de precedência dos operadores aritméticos, para poder não responder nada errado, tá bom? Não acabar atropelando uma coisa que não deveria. Então tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, ok? Vamos aqui à próxima. Olha só, destacando aqui a ideia da ordem de precedência. Isso aqui, e essa fórmula aqui já foi cobrada em uma prova, para você ter noção. E é só o usuário observar a ordem de precedência dos operadores aritméticos. Por quê? Porque no caso aqui dos 4 operadores básicos, multiplicação, divisão, soma e subtração, eu tenho como na precedência? Eu tenho a divisão e a multiplicação, tá bom? E eu tenho a soma e a subtração. E eles são trabalhados de maneira precedente aqui. Primeiro que eu faço todas as divisões e multiplicações e depois todas as somas e subtrações. Mas eu faço em que ordem, professor? Prioritariamente primeiras divisões, independente da ordem? Prioritariamente primeiras multiplicações, independente da ordem? Não. Ou você tem que responder tudo o que estiver primeiro dividindo e multiplicando na ordem da esquerda para a direita. Se você tiver primeiro, aparecendo primeiro uma multiplicação e depois uma divisão, você responde primeiro a multiplicação. Se for primeiro uma subtração, né, e depois, no caso aqui, supondo que não tenha divisão e multiplicação, agora só soma e subtração. Se você tem primeiro uma subtração e depois você tem a soma, resolve primeiro a subtração. Por quê? Tem que responder tudo na ordem que for aparecendo da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos lá. E aqui, vocês têm que observar uma coisa. Nós temos aqui o sinal de mais, e bem aqui o sinal de divisão. Qual é a precedência? Divisão e multiplicação e depois soma e subtração. Se eu tenho aqui uma divisão bem aqui, ó, então eu tenho que resolver primeiro ela, tá bom? Para depois resolver as somas. Seria o que? Seria B5 dividido para 5. Ó, B5 dividido para 5 daria o que? Daria 1. Certo? Aí no caso eu teria o B1 que é 7, B2 que é 3, B4, não, B3 que é 7 e B4 que é 3. No caso aqui teríamos 20 mais 1, 21. Tá certo? Seria esse o resultado da nossa função, da nossa fórmula. O que seria completamente diferente caso eu tivesse isso aqui, ó. Caso eu tivesse isso aqui. Se eu tivesse isso aqui, ó, do B1 ao B5 entre parênteses, eu teria exatamente o mesmo resultado que eu tive aqui, ó. Seria basicamente a mesma coisa. Agora, vejam que aqui dá uma diferença. Por quê? Porque aqui eu não tenho os parênteses para determinar que primeiro eu tenho que fazer as somas, para depois fazer a divisão. No caso aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Nesse caso, certo? A ordem de precedência vai ser só em cima dos 4 operadores básicos: divisão, multiplicação, soma e subtração. Por quê? Porque eu não tenho parênteses, porque eu não tenho potenciação, não tenho porcentagem.
então vou trabalhar só com eles. Caso, certo, tivesse algum parêntese aqui, eu teria que resolver primeiro o que estava em parênteses, tá bom? O que modificaria completamente o resultado da nossa fórmula, certo? Então, basicamente seria esse aqui. E, sim, outra coisa, essa segunda situação aqui que eu fiz, né, o B1, soma de B1 até B5 dividido por 5, basicamente vai ser a mesma base para a função média, tá certo? Função média, que vai ser a próxima que nós vamos ver, tá bom? Olha só, função média. Por quê? Porque ela basicamente pede a média aritmética daquele intervalo. Só que você vai observar que a sintaxe não é essa daqui, ó. Aqui é para você conseguir a média aritmética usando a função soma. Aí a sintaxe tem que ser desse jeito aqui. Soma os elementos e divide pela quantidade de elementos. Mas na função média, que é essa aqui, ó, basta você definir o uso da função média, que vai ser uma média aritmética, e para quem não sabe, por favor, é matemática básica, pessoal, matemática básica. Média aritmética é o que? É você somar determinados elementos e dividir o resultado daquela soma pela quantidade de elementos que você somou. Se você somou 10 números, você tem que pegar o resultado da soma daqueles 10 números e dividir pela quantidade de elementos. Quantos foram? 10. Certo? E dividir. É média aritmética. Se você somou 2 números, você tem que pegar o resultado daquela soma daqueles 2 números e dividir por quanto? Por 2. Se você somou 3 números, tem que pegar o resultado daquela soma e dividir por quanto? Por 3. Tá bom? É questão de matemática básica. Aí você tem que dar uma reforçada na sua matemática básica. Tá bom? A função média é uma função de média aritmética. Ele está determinando aqui que eu tenho que somar, certo, os valores que existem, certo, de A1 até A5. Nesse caso aqui, lembrando que lá na média, na função soma, olha só, não fez importância nenhuma, o caso aqui da A3 está vazia, não fez diferença. Você só queria saber os valores, né? Já aqui vai fazer diferença. Por quê? Porque ele só vai considerar os valores que ele está somando. Mesmo que o intervalo seja de 5 células, mas ele só está somando quantos? 4 intervalos, tá bom? Olha só, o intervalo é esse aqui, ó, coluna A e linhas de 1 a 5, tá certo? São 5 linhas, mas ele só tem quantos valores? 1, 2, 3, 4. Se ele vai ter aqui 4 valores apenas para somar, ele vai dividir por quanto? Por 4. Porque nesse caso aqui, certo? Ele não está levando em consideração a célula vazia, que não tem valor algum. Professor, se aqui tivesse 0, ele ia levar em consideração? Aí levaria. Mas não tem valor nenhum, ele não está preenchido. Se aqui fosse um valor, uma palavra, um texto, também não levaria em consideração, tá bom? Fique atento a isso. No caso aqui, ó, ele vai somar esses 4 valores e dividir por quanto? Por 4. Vai dar quanto? Vai dar 2,5, tá bom? Fica atento a esses detalhes aí. Vamos lá. A média aqui, galera, aqui é basicamente a mesma coisa, olha só. A diferença é que aqui eu usei o operador até. Nesse caso aqui eu estou usando o operador i, tá vendo? Vai dar a mesma coisa, certo? Ele vai somar o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, certo? A diferença desse primeiro aqui para esse é só a questão da sintaxe, tá bom? Porque aqui eu citei um operador que abrangia logo todo o intervalo que eu queria, tá certo? Já que o meu intervalo era sequencial. Aqui eu estou citando todo o intervalo que eu queria, certo? Que eu queria fazer a média aritmética. Essa fórmula aqui, esse método de sintaxe aqui, ele pode ser utilizado quando você tem elementos não sequenciais. Por mais que eu tenha colocado aqui a mesma sequência, tá bom? De células normais, que daria para usar o operador até. Isso aqui é para exemplificar que você pode colocar o A1 e o B2 e o C5 e o D3, tá bom? Para fazer a média aritmética, ok? Sem problema algum, tá bom? E nós podemos, professor, eu posso ter, por exemplo, média aí A1, certo? Média de A1 e B1 até C2. Eu posso ter essa combinação, professor? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Você pode combinar
os argumentos, tá bom? Da sua fórmula e usando essa combinação, nessa combinação, os operadores de referência, tá bom? Então vamos lá, bora avançar. A MED, tá bom? Aqui ela vai pedir a mediana, certo? A mediana, pessoal, basicamente, ela vai pedir aquele valor que está no meio, certo, da sequência que você colocou no seu intervalo. Ela vai pegar os valores, todos os valores, mesmo os repetidos, colocar em ordem crescente e vai olhar que está no meio. Olha só, no caso que nós temos de B1 a B5. Olha só, coluna B, linha 1 até 5, valor sequencial usando o até, tá bom? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 5 valores, então eu tenho que colocar tudo em ordem crescente, tá bom? Ó, 3, 7, não, 5, 7 e 7. Olha só, 5 valores. Com um 7 aqui bem desproporcional, deixa eu ajeitar aqui. Olha só, 7. Ainda ficou grande, tá bom. Ou seja, eu tenho 5 valores, ó, totalmente fora de ordem. E aqui eu peguei esses mesmos valores e coloquei aqui, ó, primeiro valor, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, em ordem crescente, tá certo? Pode observar aí, ó. Aí a média, ela vai pedir o que? Ela vai pedir, vou até mudar aqui a cor, que você destaque, depois de fazer essa sequência, aquele que está no meio, tá bom? Quem é o valor que está no meio? É esse aqui, valor 5. Professor, mas aqui ficou show, beleza, porque eu tenho uma sequência ímpar. E se eu tiver essa sequência par? Se bem aqui, se a minha fórmula fosse B6, e bem aqui no B6 eu tivesse outro valor, vamos supor 8, né? E tivesse que acrescentar aqui, ó, 8. A mediana seria o que? A soma dos dois do meio dividido por 2. No caso aqui seria 12, que daria igual a 6. Então, se eu tiver uma sequência, certo, em quantidade ímpar, é exatamente aquele que está bem no meio. No caso aqui, que é o nosso original aqui, foi o 5. Se eu tiver uma sequência em quantidade par, eu tenho que somar os dois do meio e dividir por 2, tá bom? Que aí vou ter a minha mediana, que no caso é 6. Ok? Função med, aí para você. Próxima, função máximo. A função máximo, eu tenho que ficar muito atento para não confundir com a função maior, que até está aqui na sequência, Por quê? Porque a função máximo, ela vai pedir apenas o valor máximo, ou seja, o mais alto daquela sequência, daquele intervalo que você apresentou, tá bom? Lembrando que aqui, mais uma vez, você pode, sem problema algum, combinar os nossos argumentos com os operadores de referência, tá bom? Vamos lá. Então, se eu tenho aqui, ó, de B1 a B5, ó, coluna B, linha 1 a 5, eu vou ter que colocar agora em ordem decrescente. Deixa eu mudar aqui a cor. Olha só, qual é o valor mais alto que eu tenho aí? 7, 7 de novo, 5, 3 e 3. O valor máximo vai pedir o retorno no valor mais alto. Qual é o valor mais alto? 7. Mesmo independente de estar se repetindo ou não, é o valor mais alto, tá bom? É 7. Já o valor mínimo vai pedir o valor mais baixo, tá bom? No caso aqui, nós já sabemos que é o que? É 7, 7, 5, 3 e 3. Qual é o valor mais baixo? 3. Tá bom? Seria esse nosso retorno. Agora, é muito importante você destacar, nós nos atentarmos à função maior, tá bom? Por quê? Porque aqui ele pede só aquele que está no extremo da posição, no máximo e do mínimo. Enquanto aqui ele vai determinar a posição que você vai retornar. Olha só, é o valor maior entre B1 e B5, até B5, que está na terceira posição. Mais uma vez, vamos lá, olha só, 7, vamos do maior para o menor, 7,
5, 3 e 3. São todos os valores desse intervalo aqui, tá certo? Colocado em ordem decrescente, ok? Ó, colocado em ordem decrescente. E ele quer saber qual é o que está na terceira posição. Ó, a terceira posição é o 5, olha só. Então, esse aqui vai ser o valor retornado. Se esse aqui tivesse um 2, é o da segunda posição, no caso, o 7. Se aqui tivesse um 5, seria o da quinta posição, no caso, o 3. Tá bom? A mesma ideia no menor. Só que no menor, você vai colocar em ordem crescente agora. Olha só. 3, 3, 5, 7 e 7. Olha só. No maior, você coloca em ordem decrescente, e no menor, você coloca em ordem crescente. Professor, e aqui no mínimo e no máximo, vai fazer alguma diferença? Não, você pode colocar em qualquer uma das ordens, crescente ou decrescente. Por quê? Porque quando você terminar de colocar, você vai ter em uma ponta o valor menor, na outra ponta o valor maior, não importa qual das duas, mas você vai ter a identificação fácil desse valor. Enquanto que aqui, no maior e no menor, é interessante que você coloque em ordem decrescente ou ordem crescente para poder olhar as posições de modo adequado. Nesse caso aqui, olha, que é o da primeira posição. Qual é a primeira posição? Exatamente o 3. Se aqui tivesse um 5, professor, ia ser o valor 7, quinta posição. Se aqui tivesse um 2, seria o da segunda posição, valor 3. Tá bom? Então, no caso do valor mínimo, eu só tenho esses dois argumentos aqui, ó. Tá bom? Esses dois argumentos aqui que determinam o intervalo. No caso do maior e do menor, eu tenho um argumento a mais. E vejam que aqui nesse detalhe eu já tenho o uso do ponto e vírgula não como um operador de referência, mas como um caractere separador, certo? De argumentos. Tá bom? Olha só, argumento 1, que é esse intervalo aqui, e argumento 2, que é a determinação da posição. E eu tenho aqui o ponto e vírgula sendo utilizado não como operador de referência, mas como um elemento separador de argumentos, tá bom? Que eu até destaquei isso na nossa aula quando nós tratamos de operador de referência. Por vezes, o ponto e vírgula pode ser utilizado como item separador de argumentos, tá bom? Fique muito atento a esse detalhe aí. Por isso é interessante você conhecer a sintaxe de algumas funções, tá bom? Por quê? Porque essa aqui é padrão você ter essa sintaxe aqui no valor maior e menor, assim como no si, como a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, para avançar, valor modo. O valor modo, ele vai pedir como retorno aquele valor que mais se repete dentro daquele intervalo que você colocou, tá bom? Veja que aqui nós temos o que? Nós temos de A1 até A5, então é coluna A até linhas 1, 2, 3, 4 e 5. O valor que mais se repete nesse intervalo aqui é o 3 e exatamente o 7. Por quê? Porque são 4 valores e cada um aparece 2 vezes. Então é o que? É 3, o valor 3 e o valor 7. São o retorno dessa função. Função modo, certo? Ele vai querer saber exatamente qual o valor mais se repete, tá bom? Daquela sequência que você determinou, tá bom? Ele vai pegar todos os valores e olhar se tem alguma repetição, se tem alguma sequência entre eles, tá bom? Vamos lá, bora avançar. Não, aqui já parte do conteúdo da nossa última aula. E vou encerrar por aqui esse vídeo e daqui a pouco a gente retorna com mais. Valeu!